Vamos lá para o Palácio dos Bandeirantes? A Mayra Diaimo está aqui com a gente. A Mayra, como sempre, acompanhando toda essa movimentação lá no governo do estado, né? Isso Hoje aí. Manifestação e tudo mais contra o ICMS. Exatamente. Aumento do ICMS. E isso foi falado também aí na entrevista coletiva, né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Diaimo. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos os ouvintes. Foi falado sim, mas só quando o governador foi questionado ali na hora das perguntas, né? Não foi o tema principal da coletiva, ele até tentou fugir um pouquinho, mas precisou falar sobre isso. Ele disse que as manifestações, desde que pacíficas e que não atrapalhem a ida e vinda das pessoas, são, enfim, aceitáveis e que, basicamente, ele disse que se tirar os impostos, a conta não fecha. A gente tem até aí o áudio do governador João Dória sobre esse tema do aumento do ICMS. Entendo que toda manifestação, desde que feita de forma ordeira e não interrompendo e não prejudicando o direito de ir e vir da população e o respeito às regras, elas são normais, democráticas e fazem parte do contexto da liberdade de manifestação. Entendo também que as manifestações possam ser, em alguns casos, bem respondidas, com diálogo, com entendimento, e até com medidas adequadas aos ajustes. Mas as medidas que o governo do Estado de São Paulo determinou, e aqui foram orientadas especificamente pelo secretário Mauro Ricardo, secretário de Orçamento e Gestão, que está aqui participando. Todas elas foram em defesa da vida e da regularidade fiscal do Estado de São Paulo. Da vida, porque com recursos... É isso aí. Bom, então basicamente o governador João Dória diz que a conta não fecha, que a gente precisa desses impostos para investir em outras áreas. Hoje um dos destaques aqui da coletiva é que o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo disse ser a favor de adiar a segunda dose da vacina Coronavac. O que isso significa? Hoje, basicamente metade das vacinas ficam guardadas e só metade é aplicada na população, justamente porque de 14 a 28 dias de intervalo, a outra precisa ser aplicada, então ela precisa ficar guardada. Nesse caso, se adiasse a segunda dose, todas as vacinas que a gente tem hoje poderiam ser aplicadas na população. E segundo o coordenador do Comitê de Saúde, que é o Paulo Menezes, isso permitiria ampliar a quantidade de pessoas vacinadas nesse primeiro momento. Só que a orientação do Programa Nacional de Imunização é que as aplicações tenham um intervalo de 14 a 28 dias. E para que possa haver uma mudança na estratégia do Estado de São Paulo, é necessário uma manifestação formal do Ministério da Saúde. Então, hoje, o governo de São Paulo vai encaminhar aí um documento para o Ministério da Saúde pedindo a manifestação em relação a esse assunto, em relação a essa possibilidade de adiar a segunda dose da vacina Coronavac. Lembrando que a de Oxford tem um intervalo aí de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. Por isso, todas as 2 milhões de doses que chegaram já podem ser aplicadas, nenhuma parte precisa ser armazenada como a da Coronavac. Os membros aqui do governo e do centro de contingência também foram questionados em relação a algumas regiões, cidades que não estão cumprindo o Plano São Paulo, né? Uma delas é a região de Bauru, especificamente a cidade, que criou ali as suas próprias regras baseadas no Plano São Paulo, mas mais flexíveis. O doutor João Gabardo, que é o coordenador executivo do Centro de Contingência, disse que se sentiu agredido por declarações feitas pela prefeita, pelo promotor de justiça também da cidade e apresentou dados que mostram que em 4 dias, apesar de ter aumentado os leitos de UTI, a ocupação de UTIs aumentou bastante e o número de casos também. Vamos ouvir aí a palavra do doutor João Gabardo. Quero dizer que nós todos nos sentimos agredidos pela fala do promotor de saúde pública de Bauru. O promotor de saúde pública de Bauru, caso confirme as manifestações que ele fez na imprensa, dizendo que o Plano de São Paulo é enganoso e que nós estamos sendo negligentes, ele demonstra absoluta ignorância no assunto e irresponsabilidade. Eu vou dar alguns dados de Bauru, comparando o dia 22 com o dia 26. No dia 22, a região de Bauru tinha 12,9 leitos de UTI para 100 mil habitantes. Ontem, dia 26,
já tinha 13,7 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Ou seja, nós já aumentamos em 6,2 a oferta de leitos de UTI na região de Bauru. E, não obstante o aumento de leitos de UTI, a ocupação dos leitos de UTI passou do dia 22, que era de 84%, ontem estava em 86,4%. Talvez o promotor não saiba de que cada 3 pessoas que vão para a UTI, uma vai morrer, mesmo tendo leito. É mais de 30% a nossa taxa de letalidade para as pessoas que vão para os leitos de UTI. Eu nunca vi e não poderia esperar ver um promotor de saúde pública se posicionar como um promotor da doença. Isso aí, então uma fala bem firme do Dr. João Gabardo, Forte. coordenador executivo do Centro de Contingência, realmente um aumento bem expressivo em cidades como Bauru, que infelizmente decidiram não seguir aí as orientações. Além disso, o momento não está para brincadeira, não está para brincadeira de jeito nenhum, por isso que a gente percebe essa dureza toda na colocação do João Gabardo. Pois não, Mayra? Só uma última informação que foi anunciada aqui hoje, o governo de São Paulo vai oferecer merenda escolar aos alunos mais vulneráveis a partir do mês que vem, então a partir do dia 1º de fevereiro. A ideia é atender 770 mil estudantes da rede estadual de ensino e as famílias interessadas precisam fazer o cadastro no site sed.educação.sp.gov.br/início. Ô Mayra, esse compromisso inicial do Butantan para entregar para o governo federal, para seguir distribuindo as doses todas da Coronavac, ele é de 46 milhões de doses, correto? Compromisso inicial. O Butantan deve entregar 46 milhões para o Ministério da Saúde. E há a possibilidade de se expandir ou de se entregar mais 54 milhões de doses. Só que para que isso aconteça, o Ministério da Saúde precisa se mexer e precisa mostrar uma intenção de compra. O Butantan disse, acredito que essa frase ou que essa colocação foi feita agora há pouco na coletiva, eu quero que você me confirme ou não. O Butantan se posicionou e disse que se o Ministério da Saúde não tiver essa intenção, que essas doses todas poderiam ser exportadas para outros países. Essas 54 milhões de doses. Você ouviu isso por aí, ô Mayra? O doutor Dimas Comas voltou a falar sobre isso, né? Ele tem pressionado bastante o Ministério da Saúde para que se manifeste em relação à compra dessas doses e realmente ele chegou a falar sobre isso hoje. A gente até esperava que o governo de São Paulo assumisse a compra, né? Se o governo federal não se manifestasse, até é uma possibilidade, mas o que ele disse hoje foi essa questão mesmo de exportar as doses, mas cobrou o Ministério da Saúde para que se manifeste, que é de extrema importância que avise o quanto antes que pretende comprar essas 54 milhões de doses da Sinovac. É uma pressão. Qual a chance do governo não comprar essas doses? Acho que é zero. As doses estariam prontas praticamente ou seriam facilmente produzidas aqui. Só faltava o governo não comprá-las. Acho difícil seguirmos esse caminho, mas a pressão ela é importante. É bom dar uma pressionadinha assim para dar aquela estimulada. Tudo aconteceu na base da pressão, né? Exatamente. Até agora, bom a gente falar também. O próprio também. Plano Nacional de Imunização só foi estimulado e startado depois de criado o Plano Estadual de Imunização. Foi só São Paulo botar uma data. Exato. Mayra, obrigada. Valeu, Mayra. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Até mais.